Agora nós vamos ver algumas opções da guia Design, tá? Então, aqui nessa guia nós vamos encontrar várias sugestões com relação à aparência da nossa apresentação. Nesse primeiro grupo aqui nós temos os temas, tá? Então, clicando nessa setinha para baixo, nós vamos verificar que existe vários modelinhos diferentes, tá? Basta eu ir passando o mouse por cima para o PowerPoint me fornecer uma prévia, né, de como ficaria a nossa apresentação, tá? E eu posso ir então rolando a tela aqui e selecionar um desses temas sugeridos pelo PowerPoint então, tá? Eu vou continuar com o tema em branco. Outra opção que eu tenho com relação ao design é vir aqui e alterar, né, criar o meu próprio design. Então, vou clicar aqui em formatar tela de fundo. Ele vai abrir essa janela aqui para nós. Vejo que os meus slides estão com um preenchimento sólido, mas eu poderia, por exemplo, utilizar um preenchimento de gradiente. Aqui ele já colocou uma prévia, olha só, tá? Eu posso também ajustar a cor que eu quero utilizar nesse gradiente, né? Então, eu vou descendo aqui, vou selecionar uma cor diferenciada, pegar aqui um verde, por exemplo, tá? Então, ele vai mudando o gradiente conforme a cor que eu selecionar aqui, tá? Vou pegar um verde mais claro. E aqui nessa régua eu tenho as marcações de gradiente, tá? Então, eu posso estar ajustando, né? Eu posso, por exemplo, aumentar o gradiente, diminuir e assim por diante, tá? Então, aqui eu vou ajustando conforme eu desejar. Vou botar um pouco mais para cá. E aqui ainda eu tenho em relação à direção, né? Então, nesse caso aqui, o meu gradiente está começando de cima para baixo, mas eu poderia fazer o inverso, pegar aqui pela esquerda, né? Ou pela direita, embaixo e assim por diante, tá? Então, eu vou selecionar qual a direção que eu desejo e vou aplicar, né? Dependendo da cor que eu desejo também, certo? Outra questão é com relação ao slide, né? Vejo que eu estou ajustando o design desse slide onde eu estou posicionada, que é o 7, tá? Se eu quiser aplicar esse tom que eu selecionei em todos os slides, eu tenho que clicar nesta opção aqui, tá? Aí sim, eu vou ter todos os slides com esse mesmo gradiente, tá? Bom, eu vou deixar assim, acho que ficou um efeito bacana. Então, essa é uma forma de personalizar, tá? Outra forma de personalizar, deixa eu voltar aqui no início para me posicionar no primeiro slide lá. Eu tenho como usar essa opção, que é o preenchimento com imagem ou textura. Então, clicando aqui, ele vai trazer uma textura, que é uma textura padrão, né? Eu tenho como selecionar também qual é o tipo de textura, tá? Clicando aqui, ele vai dar várias opções, e aí é só clicar em uma qualquer, né? E ele vai aplicar, tá? Mas eu também posso, em vez de usar essa textura, inserir uma imagem. Então, para trabalhar com uma imagem, eu vou usar essa opção aqui, origem da imagem. Vou clicar aqui em inserir. Ele vai perguntar de onde eu quero buscar essa imagem. Vou clicar aqui de um arquivo. E aqui no Windows Explorer eu vou selecionar o local onde eu tenho essa imagem que eu desejo inserir. Vou utilizar uma que eu tenho aqui nessa pastinha. Vou pegar essa aqui, por exemplo. E está aqui, tá? Bom, quando eu insiro uma imagem, eu também posso ajustar o nível de transparência dela, tá? Porque vejam, como essa imagem tem tons escuros, eu não estou nem vendo direito o título do meu documento, tá? Então, basta ir ajustando aqui o grau de transparência aqui ao lado. Então, posso deixar ela bem esmaecida, como se fosse uma marca d'água, tá? Então, ficaria com esse efeito, mais ou menos. Deixa eu aumentar um pouquinho. Assim.
E aqui também eu posso clicar aqui e aplicar em tudo ou deixar somente como imagem de fundo do primeiro slide. É bastante comum nós termos uma imagem somente no primeiro slide que se refere ao tema da minha apresentação, por exemplo, né? E aí nos outros eu utilizo um outro tipo de design diferenciado, tá? Então é bastante comum a gente ter apresentações com esse formato, certo? Sempre lembrando que isso fica a critério, né, de cada usuário, da imaginação, da criatividade e também da necessidade, certo?